No estado de São Paulo, cerca de 40 municípios têm alguma atividade agrícola relacionada à uva. Além disso, um estudo da Embrapa aponta 98% das terras cultiváveis paulistas que são próprias para o cultivo de uvas. Nesse sentido, uma política vitivinícola estadual pode contribuir com o desenvolvimento do setor, buscando a melhoria de padrões de qualidade, garantia de genuinidade dos produtos vitivinícolas, de competitividade e de ampliação de mercado. Para avançarmos nessa discussão, criamos aqui na LESP, na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura Paulista. Para enriquecer esse debate, nós convidamos hoje para participar do AL Convida o prefeito de São Roque, que é produtor de vinhos, o Cláudio Góes, o especialista em vinhos, Dido Russo, e o senador italiano Fausto Longo. A AL começa agora discutindo esse importante assunto para a nossa economia paulista. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela grande vitória lá em São Roque, o senhor que é um dos grandes produtores de uva. Muito obrigado, um abraço a todos aí, os paulistanos, os paulistas, em especial o deputado, muito obrigado pelo convite e pelo grande apoio que vem dando já desde o início para a cadeia vitivinícola do estado de São Paulo. Aliás, é a nossa função, né, enquanto parlamentar aqui, defender também esse setor da economia. Dido Russo, especialista no assunto, também muito obrigado pela sua presença aqui no AL Convida. Eu que agradeço a oportunidade de estar entre pessoas gabaritadas e que tanto fazem pelo vinho e agradeço aí o seu empenho também nessa frente parlamentar, deputado. Senador Fausto Longo é o senador do Brasil, lá no Senado italiano, pessoa que eu conheço há 40 anos, da minha querida Piracicaba, da nossa querida Piracicaba, foi eleito pela colônia, é o nosso representante hoje lá na Itália. Muito obrigado, senador. Primeiro eu que agradeço ao convite da gente estar aqui hoje, falar um pouquinho sobre essa questão da vitivinicultura. Você tem aqui mais ou menos 3 mosqueteiros que lutam pela questão da vitivinicultura paulista e faltava no nosso time o D'Artagnan, aquele que pode dar a finalização do nosso projeto. E graças ao bom Deus nós encontramos pela frente a figura do deputado Roberto Moraes, que certamente compreendeu a importância deste setor como um forte vetor, novo vetor de economia para o estado de São Paulo, principalmente para a agricultura familiar. Eu presido aqui à frente da mineração na Assembleia Legislativa e também do setor sucroenergético. E numa das conversas com o senador Fausto Longo, foi por que nós vamos fazer a defesa da vitivinicultura, já que hoje são cerca de 70 cidades, né, Fausto? Só conta um pouquinho você, com mais propriedade, como é que foi essa ideia que surgiu de criar essa frente parlamentar. Olha, a primeira coisa que eu acho importante, Roberto, é o seguinte, é perceber que nos dados da Embrapa, apenas, como você já disse, 2% do território paulista não serve para plantar uva. Logicamente que não é a uva, a vitis, quer dizer, a uva específica para a uva, mas o universo da uva é importante, que nós temos aí uma quantidade, uma enorme cadeia produtiva que pode ser envolvida na produção da vitivinicultura. Ou seja, você tem a cadeia anterior e a cadeia posterior. Você tem desde fertilizantes, implementos agrícolas, defensivos agrícolas, você tem a parte industrial, que é o processamento da uva, que são transportadoras, que são moegas, que são tanques inox, que você tem válvulas, você tem mangueiras, tem um conjunto de atividades industriais que podem ser desenvolvidas plenamente no estado de São Paulo, nessa área da uva. E além do que, nós temos os subprodutos da uva, que todo mundo pensa em uva, pensa na uva de mesa, no suco e no vinho. Acontece que nós temos muito mais produtos que podem surgir da uva. Por exemplo, corantes, pigmentos, fármacos, essência para sorvete, chiclete, bolo, enfim. E além do que, a parte de óleos essenciais para a indústria cosmética. Ou seja, nós temos uma grande cadeia produtiva que pode se desenvolver no estado de São Paulo, um estado pronto para utilizar essa cadeia a favor de uma nova atividade, além dela contribuir excessivamente, vamos dizer assim, para a utilização das áreas rurais de pequeno porte, através de cooperativas e através da agricultura familiar. E é nesse contexto que nós nos unimos nossas forças, o Cláudio Góes, como um grande produtor, grande conhecedor do setor vinícola e do setor vitícola também,
o Didu Russo, que conhece internacionalmente esse mercado do vinho, para a gente poder, junto com outros parceiros, inclusive, da área técnica, da Embrapa, da área técnica da APTA, da Secretaria de Agricultura do Estado de Agricultura e Abastecimento, dos dois sindicatos de São Roque e de Jundiaí, no sentido de criar um esforço comum para efetivamente transformar a vitivinicultura no novo vetor econômico para o Estado de São Paulo. Cláudio Góes. Cláudio é prefeito desde o dia 1º de janeiro, mas na verdade é um grande produtor. Já há quanto tempo produzindo uva, Cláudio? Eu acho que mais de 100 anos, né? Mas veio da família, né? Veio da família. Sou Qual quarta estágio? geração. Quarta geração da família Góes, né? Exato. Lá em São Roque. Exato. Qual o estágio hoje atual da indústria de vinho aqui no nosso país? Olha, o estágio ele ainda se encontra estagnado. O Brasil não é um grande país produtor e nem consumidor de vinhos. Ele vem tendo melhorias, se qualificando, tanto na mesa como no campo e na indústria. Na mesa é o grande fomentador de tudo isso. Então, o brasileiro que hoje apenas consome apenas 2 litros per capita, comparando-se com a Europa, cerca de 60 litros, ou a América do Sul, com 20 litros, é muito pouquinho. Mas a gente vem buscando e o consumidor está se atentando mais, está buscando qualidade e conhecimento. E aí vem a indústria para atender essa demanda e não apenas dependermos dos importados, né? O Brasil tem condições excelentes, apesar de ser um país de clima tropical, mas nós temos exemplos no mundo, né, como a própria Austrália ou outros grandes países aí produtores de vinho hoje, com uvas de qualidade. E não é diferente aqui no Brasil. Basta nos atentarmos mais para a qualificação, competitividade nesse setor. Didu, por que acontece esse fato do Brasil realmente não ter esse hábito, tanto de produzir como de se consumir? Você que é um entendedor da matéria em termos de mundo, né? Olha, deputado, é uma coisa curiosa, porque a explicação está na falta de cultura e de informação. Para você ter ideia, existem 2.000 estudos científicos que comprovam os benefícios do consumo do vinho, desde que moderadamente, mas sistematicamente. Os médicos indicam uma taça por refeição. Agora, vou fazer qualquer tipo de vinho? Qualquer tipo de vinho, inclusive o vinho de mesa, que andou sendo criticado por pessoas desinformadas. O vinho de mesa faz tão bem à saúde quanto o vinho fino. Diz que o vinho faz bem para o coração, é isso? Muito Aqui bem não para o tem coração. nenhum médico, mas... Olha, para reforçar o que o senador falou dos subprodutos, nos Estados Unidos se vende uma cápsula, tipo de uma geleia de resveratrol, tirada da uva de vinho, que para as pessoas que não bebem, tomarem isso de manhã. Custa $27 uma cápsula dessa. Por que não fazem no Brasil? Então, o Brasil tem dessas coisas. Lamentavelmente, essa falta de cultura, de um lado é ruim, mas de outro gera uma oportunidade imensa. Vou fazer um pequeno cálculo para você e os telespectadores entenderem. O Brasil consome hoje cerca de 150 milhões de garrafas de vinhos finos. Estou falando de vinhos finos, que é um mercado que todo mundo almeja. Se você dividir isso por 52 semanas, que seriam pessoas tomando uma garrafa de vinho por semana, nós teríamos menos de 3 milhões de consumidores. Isso é 1/3 do que a recomendação médica dá, que daria 3 garrafas por semana. Mas a questão é cultural, o senhor entende que é isso? É claro que é cultural, as pessoas não têm o hábito. Por que tomam a cerveja? 45 litros per capita. A cachaça, o Brasil é líder em consumo de destilado por causa da cachaça, porque vem da cultura do povo. Agora, o vinho, tirando as famílias que são descendentes de europeus, não tem essa cultura, não tem o hábito de uma taça como complemento alimentar. E o próprio governo, o nosso governo federal, lamentavelmente, não considera o vinho um complemento alimentar. Ele é taxado como um perfume ou como uma arma de fogo. Nós pagamos... Você, quando toma um vinho importado hoje, você está tomando um vinho e pagando 4 para o governo. Se você tomar um vinho do Góes, você está tomando um vinho e pagando 3 para o governo. É uma coisa lamentável, né? Senador Fausto Longo, eu sei da sua luta em defender também esse setor da vitinicultura, quando me procurou, inclusive, para que fizéssemos essa parceria, trazendo a discussão no maior parlamento do país, que é a Assembleia Legislativa.
O que fazer a nível de político de sensibilizar, inclusive, o próprio governo federal para que se haja uma divulgação maior da importância da produção do plantio da uva, que vai gerar, acima de tudo, renda e emprego para o país? Olha, a primeira coisa que eu vejo como importante é o governo acordar, quer dizer, prestar atenção nesse setor. Saber que realmente ele pode significar um vetor de economia, principalmente nessa área da agricultura familiar. Veja bem, só complementando os dados que o Didu colocou, de 150 milhões de garrafas de importados de vinho fino e de vinhos produzidos também no Brasil, São Paulo consome 90% do vinho produzido no Brasil e 70% do vinho importado. Veja que o Chile exporta para o Brasil, nós importamos do Chile 36 milhões de litros. Da Argentina, 24 milhões de litros. Do Uruguai, 6 milhões de litros. De Portugal, 9 milhões de litros. 7 milhões da Espanha e 7 milhões da Itália. Veja, eu penso que se o governo olhar a produção vitivinícola no estado de São Paulo como uma alternativa, no mínimo para substituição de importações, para aqueles vinhos mais populares, ele já estaria estimulando uma nova atividade econômica para as famílias, inclusive permanecerem no campo, verem no campo uma alternativa real de economia. Se o governo do estado de São Paulo colocasse parte do ICM arrecadado com os vinhos importados e investisse num fundo de desenvolvimento vitivinícola no próprio estado, nós já teríamos certamente deixado essa condição de importar tantos. E não é só a importação internacional, é a importação também dentro do próprio país. Veja que São Paulo importa do Rio Grande do Sul 60 milhões de litros de mosto de vinho, para produzir vinho em São Paulo. Quando que se nós pudéssemos produzir no campo, nós estaríamos também substituindo a importação interna do Rio Grande do Sul para cá, na ordem de 60 milhões de litros. O Rio Grande do Sul é o estado hoje que mais produz, é isso? É o estado que mais produz. São Paulo está em que patamar? É o segundo maior produtor brasileiro, porque produz uva de mesa, que é o caso da cidade de Jales e a região do entorno de Jales, que produz 209 mil toneladas anos de uva. Além dessa atitude, logicamente, seria interessante que os equipamentos, vamos dizer assim, a APTA, a Agência Paulista de Desenvolvimento de Tecnologias do Agronegócio, a Secretaria de Agricultura, colocasse melhor os olhos em fornecer assistência técnica e estímulo àqueles pequenos produtores rurais que podem ter na vitivinicultura uma alternativa real de manter a sua família. Cláudio, você está há mais de 100 anos, você é a quarta geração lá em São Roque com a sua indústria de vinho. Não há também um tanto interesse do empresário investir no vinho, você vê, ou não há incentivo para que isso ocorra? Na verdade, o incentivo inicia-se na roça, lá no campo, onde a gente deve dar melhores condições para o produtor da uva. No caso de São Paulo, ele ficou estagnado. Nos anos 30 ou 40, tivemos muitas pesquisas, muitos experimentos, principalmente na região de São Roque e de Jundiaí. Isso acabou se perdendo com o tempo, até pela competitividade do próprio Rio Grande do Sul, que hoje é o grande produtor de uvas para vinho, mas São Paulo ficou estagnado, até dependente dessa matéria-prima vinda de lá. Nós precisamos dar o foco aqui hoje, com os novos estudos, com tecnologia, com apoio ao produtor rural. A partir dali, eu tenho certeza... Que tipo de apoio é esse? O apoio tecnológico e o apoio também de incentivo. Na verdade... A Secretaria de Agricultura tem, inclusive, a Cláudia, né, Verde, que Adriana Verde, desculpa, que é minha conterrânea de Charqueada, ela cuida desse setor na Secretaria, é isso, né? Na verdade, a discussão é um pouquinho longa, mas para tentar resumir aqui, as áreas mais próximas aos grandes centros se valorizaram muito. Então e também, por outro lado, não evoluímos na produção, e sim baseados sempre naquela produção familiar, de pouca competitividade. Nós temos que evoluir isso daí, buscarmos áreas economicamente viáveis e também hoje tecnicamente viáveis. Nós temos que fazer as pesquisas, uvas próprias para os vinhos e não apenas as uvas próprias para o consumo in natura e também suco de uva. Suco de uva hoje é um grande negócio, porém tem que ser mecanizado em áreas próprias, não naquelas grandes montanhas de São Roque, por exemplo, né? Então, e por outro lado, as uvas finas, com qualidade, manejo. Hoje nós temos exemplos aqui no norte de São Paulo, divisa com o sul de Minas, com empresas fazendo a rotação no manejo.
E São Roque, nós mesmos, por iniciativa própria, privada, estamos fazendo as mesmas pesquisas, buscando uma colheita fora da época da safra tradicional, aquela do verão. Então, são trabalhos desse modelo que a gente precisa e, logicamente, como falou bem o Didu, o incentivo fiscal. Nós temos a tributação muito alta. Quanto é hoje? Só ICMS é 25%, fora o IPI, que tem um valor também acima, gerando em torno dos 10%, e, logicamente, os outros impostos que acabam completando e deixando o negócio um pouquinho mais elevado, né? Nós temos nada contra a cachaça ou contra a cerveja, mas eles pagam impostos menores do que a indústria do vinho. Isso quer dizer, eu estou na Assembleia já há algum tempo e nós tivemos aqui várias lutas junto ao governo do Estado, principalmente ao governador Alckmin, que no meu período de deputado é o governador com quem mais estou convivendo, já são 14 anos de convivência. E ele foi muito solícito, atendeu vários apelos de vários setores. O último foi, eu disse aqui, que preside o setor da mineração, o último foi o setor da areia, que pagava 12% e a pedra 8%. Ele entendeu, através de estudos da Secretaria da Fazenda, acabou baixando de 12 para 8. Tivemos outros setores da economia, também a redução do ICMS. Por isso que eu acho importante incentivar o Estado a produzir, para que o governo possa ver que, diminuindo o imposto, ele vai aumentar a arrecadação. Exatamente. Às vezes o Estado ele vem naquele afã, né, de aumentar o imposto para arrecadar mais. Mas ele acaba desconstruindo a indústria e uma movimentação que não gera apenas a receita tributária, e sim a geração de emprego, a geração de renda no lugar. Então isso é um formato de fazer um incentivo, sim. Já que o senhor é o único produtor entre nós aqui, qual o tipo de solo para se plantar a uva? Eu vou falar da minha região, da minha e do Fausto, que é Piracicaba. Era uma região canavieira. Com o fim da queima de cana, a mecanização, nós tivemos cerca de 20, 25% da nossa área de plantio que não se planta mais, pois não tem como tirar a cana. Não se queima mais a cana e não se corta mais a cana. A mecanização. O terreno tem que ser plano, pode ser morro, como é que funciona? Não, na verdade, como eu falei, para a questão de mecanização, é necessário aí até no máximo uns 30%, eu acho que hoje máquinas comportam essa condição. E na questão de solo, não há problema nenhum. Até qualquer tipo de solo? Porque quanto pior o solo, melhor ainda para a uva. A uva só não vai bem na areia da praia, e também região muito argilosa. Sim. Mas com certeza áreas de solos mais pobres, sem dúvida nenhuma. Qual o tempo do plantio à colheita? A primeira colheita ela se dá depois de 3 anos. Hoje, também com tecnologia na questão da enxertia, é possível você começar a colher aí com 2 anos, 2 anos e meio, você já tem a primeira colheita. Então, são esses incentivos. Por exemplo, uma carência para o produtor na questão da montagem. 1 hectare hoje custa em torno de 30 a 40 mil para você montar 1 hectare de parreiral hoje. Então, a gente precisa desse incentivo. É muito difícil você comprar uma terra e bancar mais outro preço relativo à terra, só de implantação de uma estrutura de parreiral. 1 hectare hoje produz quanto de uva? 1 hectare, se for de uva para mesa, para uva de suco de uva, cerca de 20 a 25 toneladas. Para vinhos de qualidade, de 6 ou vamos dizer de 8 até 12 toneladas. A produção é menor, porém, logicamente, o valor agregado, qualidade, seria outra. Nós temos opções para pequenos produtores e para grandes produtores. E São Paulo comporta tudo isso. Como nosso grande entendedor de vinho aqui, o Didu, qual é a qualidade do vinho hoje produzido no estado de São Paulo? É uma surpresa muito grande, porque um vinho recente aí no mercado, que é o Guaspari, né, que é a família Guaspari, aqui em Espírito Santo do Pinhal, faz um Syrah, que não é barato, é um vinho que acaba saindo caro, mas é um vinho que já arrebatou medalha de ouro na revista Decanter inglesa, que é das publicações mais sérias de vinho que existe em degustação às cegas. Uma medalha de ouro na Decanter é uma coisa que não é para qualquer um. E eles ganharam o ano passado, e esse ano, de novo, ganharam 3 Syrahs brasileiros, que eu não sei ainda quais são, porque a divulgação não deu qual era a marca, mas muito provavelmente ele está no meio. Um vinho excepcional, ele tem outras castas lá também. O caso de São Bento do Sapucaí, tem o Entre Vilas, um produtor orgânico, imagina, no estado de São Paulo, que tem um vinho maravilhoso, que faz muito sucesso, ele nem consegue pôr
no mercado paulista, porque vende tudo no restaurante dele, lá da propriedade, onde ele vende frutas também. Está ampliando a sua área. O próprio Góes aqui presente conosco, ele não gosta muito de falar porque é modesto, mas ele reservou uma área que, se ele tivesse feito um loteamento, teria faturado um dinheirão, e ele está lá fazendo experiência com vitis vinífera e fez um vinho que é um Cabernet Franc chamado Filosofia, que na avaliação nacional que se faz todo ano em Bento Gonçalves, eles, entre 200 e poucas amostras, selecionam as 16 melhores. Pois uma das 16, há 3 anos atrás, foi o Filosofia, feito aqui em São Roque, que todo mundo acha que só tem vinho de garrafão. Aliás, eu falei isso para um amigo que adora vinho, ele mora em São Paulo. Não acreditou? Não, ele pegou um feriado, ele foi na vinícola, chegou lá, não tinha o vinho, né? Tinha terminado. Tinha né? acabado. Aquele lote 14 já se foi. O 15 nós não produzimos, até por conta que nós estamos elegendo a safra para colocarmos dentro desta garrafa, né? Mas a 16 já está envasada, já está na cave. Diga a seu amigo que retorne lá dentro de 30 dias, mais ou menos, nós já teremos oferecido, né, ao mercado a safra 16. Então, mas fale um pouquinho mais desse vinho. Eu entusiasmei, viu, Lidu? O Filosofia é maravilhoso, você tem que provar. Eu tenho, graças a Deus, na minha adega... Você não trouxe aqui, né, Mogi? Não, mas eu tenho na minha adega umas 3, 4 garrafas guardadas lá. Guarde bem, porque agora você vê, aquele lote já se foi. O Góes recebe por ano mais visitantes do que a Serra Gaúcha. Você sabia disso? Não sabia. Gente que vai lá para comprar Estou tendo uma vinho. aula de vinho aqui, né, senador? Aqui está... Continua. Não, eu acho que muito pela proximidade de São Paulo, porque é um passeio gostoso que se faz num dia, mas é uma coisa fenomenal. Se você for lá num sábado, tem momentos que tem fila na loja para você poder ser atendido e comprar vinho. Uma coisa fenomenal. Pode, claro. Posso reforçar e dizendo que, com toda a modéstia, termos mais visitantes do que a Serra Gaúcha seria uma ousadia, mas eu acho que o número está bem próximo, sim, mas isso é derivado de muitos anos de trabalho, né? Então não se faz um grande vinho com uma grande qualidade. São mais de 100 anos, né, família? São alguns anos. Não quero com isso desanimar os novos entrantes nesse setor, porque até a gente pode transferir tecnologia, conhecimento, toda a experiência. Eu fui presidente do Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque por 13 anos, só deixei do sindicato para ir até ser prefeito de São Roque, mas já estou com saudade da vinícola. Estamos levando isso num bom jeito, né, num bom termo, mas não deixando de dar atenção ao setor gratificante para São Roque, como turismo e como desenvolvimento, sim. Desde que existe a Assembleia, que eu estou como deputado, sempre sou entrevistado, nunca entrevistador. Hoje, como jornalista que sou, tive esse privilégio. Agradeço o Jorge Machado, que é o nosso diretor aqui. E pela primeira vez, eles não vão almoçar, mas tem plateia no estúdio. Quando está aqui o deputado e o jornalista, não fica ninguém. Só o pessoal que está trabalhando. Mas falou em vinho, começou a entrar gente para cá. Acharam que ia ter uma degustação. O pessoal veio... A hora que você falou que você não trouxe o vinho, Dudu, você viu o semblante deles aqui, ficou né? todo mundo murcho. Ô Fausto, fez o que eu acho importante reforçar, quando o Lidu coloca essa questão da quantidade de visitas que chegam em São Roque, na vinícola do Góes, é importante que atrás da vitivinicultura existe essa coisa do enoturismo. Todas as cidades, todos os países, todas as regiões onde existe uma vitivinicultura fortalecida, existe um turismo robusto. E a gente sabe que o turismo, ele gera uma quantidade de recursos bastante interessante, porque é aquele dinheiro, aquela geração de recursos que vem de fora e não pesa no contribuinte dentro da própria cidade. Então, aquelas cidades que têm a possibilidade de ter na atividade, vamos dizer, enogastronômica, uma das atividades turísticas, certamente você pode ter certeza que ali o turismo vai favorecer, inclusive, a arrecadação do município. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas o que está fazendo um senador italiano no meio dessa história, né? Então é importante dizer que a Itália, que já foi enótria, né, a terra do vinho, é um dos países maiores produtores, maiores consumidores, 68 litros por habitante ano. Veja, o Brasil é 2, a Argentina 36, e o Brasil com 2 litros por habitante ano. Então, a Itália é um país que tem um desenvolvimento do ponto de vista da cadeia produtiva industrial
desta atividade ligada ao vinho bastante intensa, bastante evoluída. E é nesse sentido que nós estamos buscando o desenvolvimento de protocolos de cooperação técnica e científica e no setor de produção entre a Itália e empresas brasileiras interessadas em joint ventures com empresas italianas, né? Nós vamos fazer aqui uma pequena parada, o assunto está tão gostoso, né? O telespectador que está vendo o programa está com a água na boca, está correndo comprar o vinho, ou tomar o vinho que está na adega, tá? A gente volta já com o senador italiano, o Fausto Longo, com o Cláudio Góes, que é o prefeito de São Roque, e com o Didu Russo, que é o nosso craque, nosso especialista. Ele vai depois contar como é que você consegue degustar um bom vinho. Nós voltamos já. Estamos de volta aqui para o segundo e final momento do AL Convida, falando com especialistas em vinho. O senador italiano, Fausto Longo, o nosso prefeito, Cláudio Góes, de São Roque, que é produtor de vinho, e o Didu Russo. Ô Fausto, quando bem garoto, na nossa região lá, eu ouvia falar de São Roque e Jundiaí. Ali que tudo começou, na produção de vinho, hoje já são mais de 40 e poucos municípios, mas começou em São Roque e Jundiaí. Eu tinha até uma tia que morava em Jundiaí, eu ia lá, vamos lá na terra da uva, né? Na verdade, a vitivinicultura brasileira nasceu em São Vicente. Brás Cubas foi o primeiro a plantar a uva, porque onde tinha a igreja era obrigado a ter a uva por causa do ritual da... Para o padre beber? Para o padre beber, certo? Sabe, quando eu era coroinha da Recreio, eu só ia na missa para tomar o vinho. Então, e certamente era o vinho Palmeira, de São Roque. Eu não sei qual é a qualidade. Aliás, não sei até hoje, na igreja. Era chamado vinho que do padre, que é, né? Vinho do padre. Qual que é o vinho? Antes de eu posso concluir, qual que é o vinho do padre? O vinho do padre, qualquer um, que está tá dentro da taça. Tá certo. Pois não, Fausto, conclua. Então, na verdade, nasceu em São Vicente, depois ali, logicamente, que São Vicente não oferece condições para uma vitivinicultura adequada, subiu para São Paulo, para o Tatuapé. O bairro do Tatuapé era considerado praticamente as videiras da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. Eram chácaras onde existia a vitivinicultura. E depois, percebendo que ali a produção não era rentável, começou a caminhar para o interior, e ela foi para São Roque pelas condições, primeiro de solo, pelas condições da região, a característica muito parecida com as regiões onde os europeus viviam. Um pouco de montanha, um clima agradável. Logicamente que a região do São Roque era muito mais fria naquela época, não é como hoje, mudou o clima. Então, aquele lugar foi escolhido, vamos dizer assim, para as famílias começarem um plantio. E ali foi desenvolvida, e depois de São Roque é que caminhou para o Rio Grande do Sul. Muita gente acha que a vitivinicultura não começou no Sul, nasceu no Sul e veio para cá. Não, ela nasceu mais assim, do ponto de vista da tecnologia, ela nasceu em São Roque e depois ela migrou para outros países, para outras regiões do país. E é importante dizer que não existe uma região definida para você. São Paulo tem 4 regiões mais ou menos assim adequadas ao plantio da uva. A primeira delas é a Fronteiras Paulistas, aquela região de Jales, que permite praticamente 2 colheitas por ano, em função de irrigação e em função do clima adequado, principalmente para a uva de mesa. Depois você vem para a região da Cuestas, que é essa região que atravessa o estado todo e que ela tem uma altitude aproximada de 600 a 900 metros de altitude, e ela tem um terreno bastante arenoso, que forma aquelas encostas típicas da nossa região. Serra do Itaquiri, Serra de Jabuticabal, a região de Marília, quer dizer, são a região, vamos dizer assim, que propícia. Depois você tem a região do entorno da região metropolitana, com 2 serras importantes, que é a Serra da Cantareira e a Serra do Japi. E um pouco aquela extensão da serra que desce um pouquinho até Piedade, Ipeúna e Ibiúna e Serra do Mar, né? E praticamente até São Miguel Arcanjo, vamos dizer assim. Piedade e São Miguel, que praticamente também ali se caracteriza como o triângulo da alcachofra. Aonde vai bem a alcachofra, também vai bem a uva, né?
embora combinar uva e alcachofra é um pouco complicado, né, Didu? É um desafio. Mas e também essas 4 regiões, e a Serra da Mantiqueira, que promete ser praticamente a Toscana brasileira, que é uma região que principalmente toda a face sul das encostas da Serra da Mantiqueira, ela tem uma amplitude térmica bastante interessante, de 12 até 14 graus entre a parte mais quente do dia e a parte mais fria da noite, o que propicia para a uva vitis, para a produção de vinho de qualidade, uma condição bastante adequada. Então, eu acredito assim que a nossa região, por exemplo, de Piracicaba, ela pode ser muito propícia à produção, por exemplo, de uva voltada para suco e também para espumante. Aliás, como a gente já tem lá acontecendo em Santana, a produção dos vinhos trentinos. Nós vamos falar da região nossa daqui a pouco. Eu quero que você fale dessa produção. Então tá bom, ali vamos lá. de Santana e Santo Olímpio. Chegou uma pergunta aqui, Didu. A demanda comercial do vinho de São Paulo, se ela vem crescendo e há produção artesanal de qualidade? A produção artesanal, ela é praticamente desconhecida do grande consumidor, né? Porque o grande centro consumidor é a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, como o Fausto já falou. E aqui, pra você ter uma ideia, deputado, tem 22 mil rótulos como opção de consumo das pessoas. Então, o vinho artesanal não chega aqui praticamente. Como eu falei, esse Entrevilas, que pode até ser considerado um vinho artesanal pelo volume, é um vinho que não chega aqui na capital, porque ele tem ali uma oferta turística com o restaurante dele, pousadas no entorno, que consome toda a produção dele. Agora, isso tem que ser incentivado, né? Precisaria ter centros de compras, precisaria ter, eventualmente, cooperativas de venda do vinho paulista, esse tipo de coisa, que nós ainda não temos. Pretendemos, com o SP Vinho, construir isso e até aumentar essa produção, porque você imagina a quantidade de gente que tem terra improdutiva e que gostaria de ter seu vinho, gostaria de partir para uma experiência dessa. Quem que não gostaria de ter seu próprio vinho, né? Há espaço para o vinho orgânico? Muito espaço. Esse é o segmento que mais cresce no mundo hoje. No mundo inteiro já existe cerca de 6 a 7% de toda a produção é de vinho orgânico, biodinâmico ou natural. Vem crescendo muito, principalmente junto ao consumidor jovem, né? Ô Cláudio, já falamos aqui que a sua cidade é uma cidade turística e eu não tinha esse dado do número de pessoas, quase equiparando aí ao sul do país. Como é que você tem avaliado, você entende que a partir desse momento, dessa luta do senador italiano, da entrada da Alesp, fazendo essa frente, o Didu com o seu conhecimento, você entende que a tendência é realmente, não digo popularizar o vinho, mas mostrar por que o vinho é tão bom? Eu acho que temos a grande oportunidade, né? Numa cidade a 50, 60 quilômetros de São Paulo, e nós tivemos o exemplo no feriado do dia 1º, né, de maio, que foi muita gente chegou a São Roque, muita. Nós tivemos trânsito interrompido na chegada pela Raposo Tavares, na estradinha turística lá da Estrada do Vinho. Pessoas para percorrerem 1 quilômetro ou 2 quilômetros levavam 1 hora. Aí xingava o prefeito? Aí xingava o prefeito, xingava o vinhateiro, Cláudio. Eu levei xingo para tudo quanto é lado. Porque agora você tomava xingo como empresário do setor. Agora você é o prefeito também. Né? Tem de tudo, eu fico louco. Não estou mais assim, tendo tempo para nada, mas logicamente foi a carreira, né, que eu escolhi para esses 4 anos. Estou muito motivado a isso. Então, não fujo do problema e sim enfrentando ele para resolver. E nós estamos trazendo muita gente. O que é? A gastronomia misturada, né, ou harmonizada com o vinho. Então, a oportunidade da gastronomia tão próxima a São Paulo, aquele clima ameno, cerca de média de 800, 900 metros de altitude. Então, bastante convidativo, né? E aí a gente apresenta o vinho, temos cursos de vinhos, temos visitação no interior das vinícolas, nos parreirais. Nós teremos uma colheita agora de outono, no final do mês de maio agora, a colheita da uva manejada com essa nova pesquisa, com essa nova tecnologia para a melhoria da qualidade da uva em São Roque, aqui tão pertinho de São Paulo. Um empresário bem sucedido do setor, né? Começou pela família, é a 4ª geração da família Góes, aí de repente vira o prefeito da cidade.
sempre participou politicamente, mas nunca concorreu a um cargo público. É mais um empresário que hoje está administrando. No pior momento, eu posso falar, estou há 18 anos aqui na Assembleia Legislativa, fui vereador 6 anos em Piracicaba. O momento econômico que vive o país, não é novidade para ninguém, nós temos aí os 5.500 municípios quebrados. O seu acho que não é diferença. O senhor deve ter pego uma situação muito delicada. Como você falou, eu tenho perguntado para os mais experientes, eles me falam que nunca viram isso. Então isso é um alento, não é nem desculpa, porque muitos usam de desculpa. Mas é um desafio, né? Tá ruim. Não, para mim é um alento, mas também é um desafio. Porque eu acho que agora é a hora, né? Porque navegar em águas tranquilas é diferente, mas eu acho que sempre fui movido a desafios, haja vista produzir vinhos em São Paulo, no Brasil e em São Roque, né? Com toda a Já foi um grande desafio. Já foi. Que o senhor venceu. Já estamos, olha, posso dizer sim que somos vencedores. Construímos uma vinícola que saiu do seio familiar, estamos profissionalizando, então há o desafio também da administração numa cidade pequena, com costumes, né, de mais de uma centena de vinícolas, hoje menos de 20, porém com o senso industrial, o senso profissional. Então isso, e para mim agora na prefeitura também uma novidade, mas eu busquei essa forma de poder contribuir com a cidade, da onde eu vivo, da onde a minha família, e eu percebi que era a hora de eu me doar um pouquinho para ela. Estou muito feliz, animado, e vamos resolver os problemas aí à medida do possível. Qual o tamanho da sua empresa, a Vinícola Góes? Quantos colaboradores? O que é que significa para a economia de São Roque? Olha, hoje a economia de São Roque ela não depende da vitivinicultura, mas hoje eu posso dizer que a economia de São Roque depende sim bastante do turismo. O turismo que movimenta o comércio local, repito, nesse último final de semana eu acho que mais de 15 mil pessoas estiveram rodando o circuito. Levado pelo vinho. Levado pelo vinho. O vinho é a base, hoje, se não é o valor agregado, é o valor percebido, né? Como se diz na economia. Então ela atrai o público que vai ali para gastar desde um posto de gasolina, ou por um táxi, ou pela rodoviária, né? Para os serviços, para a gastronomia, para a hospedagem, e enfim, ela gera uma economia ali do município. A nossa empresa eu posso considerar de médio porte, cerca de 200 colaboradores hoje, ali na empresa e também no campo, além do pessoal de vendas, com os degustadores, o pessoal que atende o consumidor lá na ponta, lá na gôndola de um supermercado. Então a gente consegue levar um pouquinho de conhecimento ao consumidor. Esse que tem que mudar, né? De 2 para 3 já são 50%. Correto. E se a gente aumentar o consumo em 50% no Brasil, vocês imaginam quanto essa cadeia pode gerar de renda e de emprego ainda nesse país aqui. Senador Fausto Longo, a gente já tem alguns intercâmbios Brasil-Itália, Itália-Brasil, com troca de experiências no setor. Inclusive, na nossa querida e centenária Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Como é que estão esses intercâmbios? Bom, a primeira coisa é que nós procuramos um dos maiores centros de pesquisa na Itália da área de vitivinicultura, que fica em Montepulciano, que é onde se produz o vinho Nobile de Montepulciano, e no acordo com o consórcio de produção do vinho Nobile e com a prefeitura de Montepulciano, com o síndaco, que é o Andrea Rossi, nós conseguimos fazer esse acordo de cooperação técnica e científica com a Escola Superior de Agricultura de Queiroz. Esse acordo, praticamente, ele se resume em que a Faculdade de Enologia de Montepulciano abrirá 30 vagas de bolsa de estudo para estudantes brasileiros fazerem o curso de aperfeiçoamento na área vitivinícola, seja no campo, seja na área de produção, seja na área de embalagem, consumo, marketing, enfim, na cadeia produtiva toda. E a Exalc, a Escola Superior de Agricultura, que já é uma das maiores, vamos dizer assim, desenvolvedoras de pesquisa no setor de aperfeiçoamento de cultivares, ela vai ser a entidade que vai selecionar os estudantes que poderão fazer parte, receber essa bolsa de estudos. E com isso, a gente está, vamos dizer assim, ampliando a relação entre um país que conhece fortemente o desenvolvimento da vitivinicultura com um país que tem todo um percurso pela frente para gerar riqueza e renda através da inserção
deste vetor novo que é a vitivinicultura na economia da região, inclusive de Piracicaba. Existem outros intercâmbios também. Olha, também nós estamos fazendo intercâmbio com o governo da Úmbria e esse intercâmbio também entre a Universidade de Perúdia e a Universidade de Montepulciano, com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, através da APTA, um acordo com o governo do Estado de São Paulo para a cooperação técnica e científica e, além do que, estamos recebendo já, hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, um consórcio que é, na verdade, uma rede de produtores da Toscana, do Vêneto e do Piemonte, para já começar estudos de criação de joint ventures entre empresas italianas e empresas brasileiras para a produção de derivados da uva, seja vinho ou seja outros produtos, já com a tecnologia italiana e já com a visão de mercado que a Itália tem em relação ao Brasil. Veja que nós somos, no Brasil, existe aproximadamente 30 milhões de ítalos descendentes. Logicamente que o vinho italiano pode fazer um grande sucesso para essa comunidade. E se a gente tiver empresas italianas associadas com empresas brasileiras produzindo um vinho com um caráter ítalo-brasileiro, certamente nós vamos ter uma grande fatia de mercado a ser conquistada. Obrigado, senador. Didu, vamos tomar um vinho aqui, tá? Vinho branco, vinho tinto, o vinho suave, né? O vinho rosado, seco, espumante. rosado, espumante, enfim. Explica aí, quem não é apreciador do vinho. Eu não tomo vinho. Eu chego no restaurante e falo, eu quero um vinho. Falo, mas qual que o senhor quer? Eu falo, eu não sei. Bom, qual que é a orientação? Essa é a função do sommelier. As pessoas costumam ter medo do sommelier, porque tem aquela ideia antiga de que o sommelier vai empurrar um vinho caro para ele vai ficar numa saia justa ali com a namorada ou com a mulher, essa coisa toda. Isso é uma bobagem, é uma coisa do passado e o sommelier está ali para isso. As pessoas confundem o sommelier com o enólogo e com o enófilo. O sommelier é a pessoa que estudou para explicar as harmonizações de pratos e vinhos. Então, quando uma pessoa que é leiga vai a um restaurante, ela deve escolher o seu prato, se ela não conhece vinho, chamar o sommelier, se o restaurante tiver, normalmente sempre tem alguém que sabe um pouquinho lá de vinho, e pedir uma sugestão. E não é feio indicar uma ordem de valor. As pessoas têm vergonha disso no Brasil, mas no mundo inteiro, você chama um sommelier e fala, olha, eu pedi tal prato e eu queria que o senhor me indicasse um vinho de tal valor. Ele deve estipular isso. Se ele não quer gastar mais do que R$80 num vinho, ele tem que dizer isso para o sommelier e deixa o problema na mão do sommelier. Ele é que deveria ter uma carta que contemplasse isso. Agora, o vinho basicamente tem que dar prazer. Quando a pessoa toma o vinho com prazer, com amigos, o vinho não é uma bebida de tomar sozinho. O vinho é uma bebida de confraternização, de amizade, de família. E existem técnicas de avaliar vinho, mas é uma coisa que você precisa estudar. Você basicamente tem que... São 3 níveis de análise: a visual, a olfativa e a gustativa. São 3 etapas, cada uma subdividida com itens de pontuação, e você então vai tem que estudar um pouco para fazer isso. Correto. E aí dentro desses itens você vai pontuando se o vinho é límpido, se ele está turvo, se ele é regular ou irregular, se o nariz está atípico ou se não, enfim, essas coisas. E no gustativo, que é o mais importante, onde você vai ter índice de tanino, de álcool, de tipicidade, densidade, essas coisas. Então é um caminho bacana, é uma profissão muito bacana que hoje está sendo difundida. Ficamos sabendo recentemente de uma escola também associada aos italianos, que é o ICIF, fazendo uma escola de enologia e de sommelier, tudo isso aqui em Jundiaí, está sendo inaugurado agora, que vai possibilitar pessoas estudarem lá. Diante da linha dita pelo Didu, Cláudio, não é o vinho caro que é o melhor para ser consumido, é isso? Não, pelo que eu entendi. O melhor vinho é aquele que você gosta. Tá certo. Né? E ele também se encaixa no seu bolso, como é o prato de um restaurante. Às vezes o restaurante está lá com vários tipos de pratos e forçando uma garrafa de vinho a mais de R$100. Eu acho que ela tem que dar oportunidade para que o vinho seja mais consumido.
e aí sim melhorando essa oferta. Então, eu acho que é uma outra luta que a gente pode desenvolver aqui também para melhorarmos o mercado do vinho e do consumo. Senão ele vai ficar sendo sempre um motivo de confraternização, só em momentos especiais. Não, o vinho tem que fazer parte do dia a dia do brasileiro. Né? Fausto, fale em rápidas palavras da nossa região agora. Vamos voltar a ser caipiracicabano, que nos dá orgulho disso. A plantação e a produção de vinho lá em Santana, dos nossos amigos e irmãos tiroleses. Quando eu falo na Itália que a minha cidade produz vinho, eles ficam assustados. Quando eu falo pro Góes que Piracicaba produz um espumante delicioso, ele já está de olho na cidade. Ele fica assustado. Eu vou para lá. Quando eu falo pro Dudu que Piracicaba tem um espumante, tem um vinho chamado Trento e um outro espumante Trentino, que é gostoso de tomar, não é um vinho para competir com concursos vinhos internacionais, mas ele tem uma característica do vinho regional. Nós podemos esquecer que aqui no Brasil a gente importa e toma muito um vinho que é quase popular na Itália e fraquinho, que é, por exemplo, o Frascati. Lógico que existe um Frascati superior, mas a maior parte dos Frascatis são um vinho, é uma aguinha que todo mundo toma. Os Lambrusco também. Os Lambrusco. E os Lambrusco. Lógico que você tem um Lambrusco de altíssima qualidade. Ótimos. Mas a maior parte do Lambrusco que vem para cá é uma aguinha colorida e com um pouquinho de açúcar e a uva passou perto. Assim. E, no entanto, o brasileiro toma com o maior prazer. Então, veja bem, a nossa região, como você já disse, ela tem uma vocação sucroalcooleira. E ela tem uma quantidade enorme de terras que estão sendo desativadas com o objetivo de dar vazão a novas culturas. E a produção de uva pode ser uma alternativa econômica para quem já sabe fazer vinho. Correto. Ou seja, Santana, Santa Olímpia, a nossa região Recreio, Charqueada, São Pedro, Alto de São Pedro, já sabe fazer vinho. O que precisa agora é plantar uva. Tá certo. Senador, parabéns por também essa luta no setor de vitinicultura. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, levando o nome do Brasil lá no Senado italiano. Foi muito bom tê-lo aqui nesse bate-papo agradável. Viemos falar da frente, mas falamos, claro, da uva, do vinho, do suco. Obrigado pela presença. Obrigado a você, Roberto. Agradeço o apoio que você tem dado ao desenvolvimento da vitinicultura paulista. Tenho absoluta certeza que a Frente Parlamentar vai dar um novo ânimo e um novo rumo ao nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Correto. Senador italiano Fausto Longo. Cláudio, sucesso como prefeito, né? Como produtor de uva, de vinho, não preciso, plantador de uva, não preciso dizer, né? Mas o seu histórico conta toda a sua competência, você parte agora para o outro lado, que é o lado da política, mas eu tenho muita convicção que o povo de São Roque escolheu bem um administrador que, apesar da crise, de todos os problemas da economia nacional, vai mudar aquela cidade, vai ficar mais bonita, o município mais bonito ainda, vai receber no feriado não 15, 30, 40, 50 mil pessoas, deixa falar, prefeito, não dá para andar na sua cidade, não tem problema. O povo vai estar visitando São Roque, que será, não tenho dúvida, transformada nessa sua gestão. Olha, eu quero agradecer também, como prefeito agora, a gente lá com esse desafio, são 60% dos votos, né, que me colocaram lá, eu tenho essa obrigação, essa responsabilidade com São Roque e com parte do Brasil aqui em São Paulo. Mas falando rapidinho da construção que nós fizemos na questão das uvas e dos vinhos. Eu me lembro quando eu conheci o Fausto há mais de 10 anos, lá nos corredores da Fiesp, eu sabia de um maluco lá que gostava de vinho tanto quanto eu, né, Fausto? E depois de lá me aproximei também do Didu, e aí sim, um paulistano, conhecedor de vinho, apoiando a iniciativa de uma região que tem até o preconceito, né, como é o caso de São Roque e de Jundiaí. Quero agradecer e depois vem aqui com essa cadeia sendo ocupada, né, com mais um braço do Legislativo de São Paulo, representado por você, Roberto. Então é isso que a gente precisa, essa construção. São Paulo tem muitas condições de ser um estado e recupere, né, aquela sua fama de iniciador dos vinhos no Brasil e aí sim agora com qualidade e com consumo e renda e geração de empregos aqui em São Paulo. Então, esse é um trabalho que vai ser sempre levado a sério com mais gente participando dessa cadeia. E a nossa função, enquanto parlamentar, no momento terrível da economia nacional, buscar alternativas. E o nosso mandato é aberto justamente para isso. Edu, muito obrigado pela aula, né, que você nos deu. E a próxima vez, por favor, né?
Traz Traga um um vinho. Não, Tá vê o semblante. prometo, da eu moçada. prometo. Você traz aí e você fala, vai tomar isso aqui. Desde que seja do certo. Cláudio, tá? É isso aí. Eu que agradeço a oportunidade, deputado, e agradeço também o seu empenho em prol do vinho paulista. E me despeço recomendando ao telespectador que tome vinho todos os dias, uma taça por refeição. Faz bem pro coração. Faz bem para Rimou, tá vendo? É, faz bem para o coração. Como é que é uma taça por refeição? Tomar vinho todos os dias, uma taça por refeição, porque faz bem ao coração. Estamos terminando o Raeli Convida. Muito obrigado aos nossos 3 convidados especialíssimos, né? E a TV Assembleia, por abrir espaço, pediu aqui para o próprio deputado apresentar o programa. Estou muito feliz de estar aqui como parlamentar e agora no novo setor, que é da vitinicultura no estado de São Paulo. Muito obrigado a todos. Vocês continuam com a programação maravilhosa da nossa TV Assembleia.